mas esse é o ponto que está acontecendo agora com a Jovem Pan, com a Revista Oeste e com outros veículos. O que acontece aqui? Você pode questionar que algum comentarista fale alguma posição ou fale alguma coisa que não corresponde efetivamente à verdade. Mas na maioria das vezes não é esse o ponto. A maioria das vezes essas pessoas estão fazendo a sua interpretação dos fatos. Exato. É por isso que se chama de comentarista. Inclusive tem um disclaimer no final de a opinião dos nossos comentaristas não reflete o que a Jovem Pan... Isso, mas o ponto mais importante é você está tirando dessas pessoas o direito de elas interpretarem os fatos como elas querem. E aí, o outro ponto em relação ao que você falou, por isso que eu fiz a brincadeira, que este programa está interrompido, sim. Por uma razão muito simples. Alguns desses comentários não são questões de opinião, alguns desses comentários são claramente recontando, não mudando, recontando fatos históricos. Por exemplo, foi mandado se tirar da propaganda do Bolsonaro o ministro Marco Aurélio, ex-ministro Marco Aurélio de Mello, falando que o Lula não foi inocentado no Supremo. Que apenas o processo foi anulado. E é um fato. Isso é um fato. É incontestável. Ou seja, tem imagem do próprio dizendo, vamos supor. Não, mas é o ponto. Não existe... Se você pedir uma certidão no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal me deu uma certidão de antecedentes do Lula. Tudo bem, vai vir uma certidão, provavelmente de bons antecedentes, porque ele não tem condenação em trânsito em julgado. Mas não vai vir uma certidão dizendo que tramitou o processo e foi inocentado. A certidão narrativa do processo dirá que o processo tramitou, aconteceu isso, aconteceu aquilo e, por decisão do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, foi anulado. Ponto. Mas não... Acho que foi por maioria de votos. Não, faz tempo que eu não acompanho, mas enfim. Mas em nenhum momento vai vir uma decisão, poderia vir uma certidão dizendo que foi inocentado. Então, se isso é um fato que realmente aconteceu... Por que não pode ser dito? Então, porque se diz que isso vai levar as pessoas a fazer interpretação XY. Mas isso é um fato. Exato. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, neste momento, o que acontece? O TSE criou o que eles chamam de fake news 2.0, que é dizer, eu não me lembro qual foi o ministro lá do TSE falou, que conta-se a verdade para que as pessoas cheguem a uma conclusão inverídica. Desculpa. Não foi inocentado. Foi o processo anulado. Você conclui o que você quiser. E não se trata de dizer... Ninguém está dizendo que ele é criminoso ou não nesse caso. Ou nem se aquilo não foi armado ou não. Não, porque existe essa questão também. O ministro Marco Aurélio, eu estou me referindo especificamente ao que o ministro Marco Aurélio falou. O ministro Marco Aurélio, na fala dele, unicamente disse que o Lula não foi inocentado. O Supremo Tribunal Federal unicamente anulou o processo. Ponto. É um fato. Certo. Esse fato é censurado. Você entende? Isso está sendo censurado. Sim. Foi tirado da propaganda do Bolsonaro, do ministro.